Olá, cursistas! Sejam muito bem-vindos. É um prazer estar novamente aqui com vocês. Me chamo Romeu Gabriel da Silva Mota e trabalharemos a disciplina Logística Reversa. Peço que em nossas aulas vocês estejam munidos de papel e caneta para quando surgir alguma dúvida, vocês anotem e depois postem no fórum Tira Dúvidas. E para que tenhamos um bom resultado, será necessária a dedicação de vocês nos estudos e atividades da sala virtual, mas também é muito importante a leitura do caderno didático. Nesta aula, iremos discutir os seguintes temas: Política Nacional de Resíduos Sólidos, Reciclagem no Brasil, Transformação do Lixo. Então vamos lá? A logística reversa está relacionada somente com o meio ambiente? Em todo o mundo, os elos entre desempenho ambiental, competitividade e resultados financeiros finais estão crescendo a cada dia. Empresas de ponta estão transformando o desempenho ambiental superior numa poderosa arma competitiva. O aumento da preocupação social está levando ao desenvolvimento de produtos ecologicamente corretos e à certificação nas normas internacionais, como a ISO 14000. Exigências de certificação estão transformando as relações entre ambiente e negócio. Constata-se que funcionários e acionistas sentem-se melhor por estarem associados a uma empresa ambientalmente responsável, e essa satisfação pode até mesmo resultar em aumento da produtividade de uma empresa. Tal postura implica redução de custos, uma vez que a poluição representa materiais mal aproveitados devolvidos ao meio ambiente, ou seja, a maior parte da poluição resulta de processos ineficientes que não aproveitam completamente os materiais. Resumidamente, a logística reversa relaciona com os seguintes aspectos do negócio: proteção ao meio ambiente, uma vez que há aumento de reciclagem e reutilização de produtos e uma diminuição de resíduos, diminuição dos custos, com o retorno de materiais ao ciclo produtivo, melhoria da imagem da empresa perante ao mercado. Empresas ambientalmente responsáveis representam uma forte publicidade positiva, relação custo-benefício vantajosa. Apesar dos custos com a estruturação de uma logística reversa, os benefícios ambientais, boa imagem no mercado são bem positivos. Aumento significativo dos lucros da empresa, uma vez bem estruturada a prática de reutilização de materiais como alumínio, aço, computadores, acarreta na redução de custos de compra de matéria-prima. Como projetar um sistema de logística reversa? A logística reversa não é nenhum fenômeno novo e exemplos como o uso de sucata na produção e reciclagem de vidro tem sido praticado há bastante tempo. Entretanto, observa-se que a complexidade dos projetos de logística reversa tem aumentado consideravelmente pelos aspectos ambientais envolvidos. O processo de logística reversa gera materiais reaproveitáveis ou não que retornam ao processo tradicional de suprimento, produção e distribuição, e geralmente é composto por um conjunto de atividades que uma empresa realiza para coletar, separar, embalar e expedir itens usados, danificados, obsoletos ou descartes, dos pontos de consumo até os locais de reprocessamento, revenda ou destino final. Existem variantes com relação ao tipo de reutilização que os materiais podem ter: retorno ao fornecedor, revenda, recondicionamento ou reciclagem, dependendo das condições em que estes entram no sistema da cadeia da logística reversa.
Todas essas alternativas geram materiais reaproveitados, que entram de novo no sistema logístico direto, posteriormente. Em último caso, o destino pode ser o seu descarte final. Com as particularidades da coleta dos materiais, riscos ambientais e de saúde e higiene, no planejamento do projeto é necessário caracterizar corretamente as atividades que serão realizadas em função do tipo de material e do motivo pelo qual estes entram no sistema de logística reversa. Fatores críticos que influenciam o projeto de logística reversa. O sucesso do projeto depende de como o processo de logística foi projetado e os controles disponíveis. A Política Nacional de Resíduos Sólidos. A fim de enfrentar as consequências sociais, econômicas e ambientais do manejo de resíduos sólidos, sem prévio e adequado planejamento técnico, a Lei 12.305 de 2010 institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos, regulamentada pelo Decreto 7.404 de 2010. Esta política propõe a prática de hábitos de consumo sustentável e contém instrumentos variados para propiciar o incentivo à reciclagem e à reutilização dos resíduos sólidos, bem como a destinação ambientalmente adequada dos dejeitos. Um dos instrumentos mais importantes da política é o conceito de responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos. O lixo que produzimos é uma questão ambiental e, como tal, não pode ser compartimentada a só uma entidade ou pessoa. O ambiente é direito de todos, bem de uso comum do povo e também responsabilidade comum de todos. Assim, fabricantes, importadores, distribuidores, comerciantes, o Estado, o cidadão e titulares dos serviços públicos de limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos são todos responsáveis pela minimização do volume de resíduos sólidos e rejeitos gerados, bem como pela redução dos impactos causados à saúde humana e à qualidade ambiental decorrentes do ciclo de vida dos produtos. Ao lado da responsabilidade compartilhada, há o acordo setorial, um contrato firmado entre o poder público e fabricantes, importadores, distribuidores ou comerciantes, tendo em vista a implantação da responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida do produto. E a logística reversa, um conjunto de ações destinadas a viabilizar a coleta e a restituição dos resíduos sólidos ao setor empresarial para o reaproveitamento ou outra destinação final adequada. A lei ainda cria metas importantes para a eliminação dos lixões. Determina a elaboração de um Plano Nacional de Resíduos Sólidos com ampla participação social, contendo metas e estratégias nacionais sobre o tema. Prevê a criação de um Sistema Nacional de Informações sobre a gestão dos resíduos sólidos com o objetivo de armazenar, tratar e fornecer informações que apoiem as funções ou processos de gestão dos resíduos. Prevê a criação de planos de gestão integrada de resíduos sólidos e planos de gerenciamento de resíduos sólidos nos níveis estadual, municipal e regional, além de impor que empresas elaborem seus planos de gerenciamento de resíduos sólidos. A lei estabelece uma diferenciação entre resíduo e rejeito, num claro estímulo ao reaproveitamento e reciclagem dos materiais, admitindo a disposição final apenas dos rejeitos. Inclui entre os instrumentos da política as coletas seletivas, os sistemas de logística reversa
e o incentivo à criação e ao desenvolvimento de cooperativas e outras formas de associação dos catadores de materiais recicláveis. A coleta seletiva deverá ser implementada mediante a separação prévia dos resíduos sólidos nos locais onde são gerados, conforme sua constituição ou composição, úmidos, secos, industriais, da saúde, ou se é da construção civil, etc. A implantação do sistema de coleta seletiva é um instrumento essencial para se atingir a meta de disposição final ambientalmente adequada dos diversos tipos de rejeitos. A coleta seletiva deve ser entendida como um fator estratégico para a consolidação da Política Nacional de Resíduos Sólidos em todas as suas áreas de implantação. No tocante ao Serviço Público de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos, deverá se estabelecer, no mínimo, a separação de resíduos secos e úmidos e progressivamente se estender a separação dos resíduos secos em suas parcelas específicas segundo as metas estabelecidas nos planos de gestão de resíduos sólidos. A responsabilidade compartilhada faz dos fabricantes, importadores, distribuidores, comerciantes, consumidores e titulares dos serviços públicos de limpeza urbana responsáveis pelo ciclo de vida dos produtos. A lei visa melhorar a gestão dos resíduos, com base na divisão dessas responsabilidades entre a sociedade, poder público e iniciativa privada. Todos têm responsabilidade segundo Política Nacional de Resíduos Sólidos. O poder público deve apresentar planos para o manejo correto dos materiais, com a adoção de processos participativos na sua elaboração e a adoção de tecnologias apropriadas. Às empresas compete o recolhimento dos produtos após o uso e a sociedade cabe participar dos programas de coleta seletiva, acondicionando os resíduos adequadamente e de forma diferenciada, e incorporar mudanças de hábitos para reduzir o consumo e a consequente geração. Para entender melhor essa questão dos resíduos, vamos aprender as características que os diferenciam. Segundo Mano, em 2005, classifica o lixo quanto à sua origem, composição, química, presença de umidade e, por fim, quanto à toxicidade. Quanto à origem domiciliar, o lixo gerado em residências, sobra de alimentos, jornais, revista, papéis, plásticos, livros, madeiras. Comercial, lixo gerado em estabelecimentos comerciais e de serviços. Lixo público, lixo gerado nos serviços públicos, limpeza urbana, áreas de feiras livres e eventos públicos. Hospitalar, lixo gerado por materiais hospitalares, embalagens, plásticos, resíduos sépticos, seringas, gases, algodões, tecidos removidos, sangues, luva, remédios. Industrial, lixo gerado por instalações industriais, cinzas, iodos, tintas, resinas, cerâmicas, pneus. O lixo agrícola, gerado de todas as atividades agrícolas, embalagens de agrotóxicos, restos de ração, restos de colheitas. Lixo da construção civil, gerado pela atividade das engenharias e da construção civil, como entulhos, óleos, peças descartadas, tintas, areias, fios, pedras, e ainda o lixo radioativo, gerado pela atividade radioativa das usinas de geração de energia nuclear. A reciclagem no Brasil. A reciclagem tem sido cada vez mais realizada em diversos países. O Brasil se destaca nesse processo, já que o volume de lixo urbano reciclado no país aumenta a cada dia. Vale ressaltar que esse alto índice de reciclagem não se deve apenas à preocupação do país
com questões ambientais, mas também pelo número de empregos informais que a reciclagem gera. Dados do portal do governo federal indicam que cerca de 10% dos resíduos gerados nas cidades brasileiras são reciclados. O setor movimenta anualmente quase 12 bilhões por ano. Porém, mais de 8 bilhões de reais por ano são perdidos porque muitos materiais não são reciclados, já que a maioria dos municípios brasileiros não possui serviços de reciclagem e muito menos coleta seletiva. Informações do IBGE indicam que 1 em cada 3 lares do país separa o lixo biodegradável daquele que não é. Porém, a instituição indica que apenas 40% deste resíduo é coletado de forma seletiva quando chega à rua. O Brasil possui cerca de 4 mil lixões e apenas de 30 a 40% do lixo coletado é depositado em menos aterros sanitários regulamentados. Dentre os produtos reciclados, o alumínio tem um papel representativo. 90% destes são reciclados segundo o IBGE. Isso se deve ao alto valor de mercado da sucata, além do grande número de latinhas de alumínio consumidas no país, que contribuem para esse número elevado. O Brasil é líder mundial em reciclagem de embalagens de agrotóxicos. Informações do governo federal indicam que, nos últimos 13 anos, o país reciclou mais de 246 mil toneladas de embalagens. O Brasil recicla 80% das embalagens de agrotóxicos, enquanto outros países não conseguem alcançar 75%. O Brasil tem feito um esforço para obter destaque no setor de reciclagem, como o projeto que visa reciclar um número maior de óleo de cozinha, ou novas medidas adotadas pelo governo federal para o descarte e reciclagem de eletrônicos, em que estabelecidos requisitos para proteção ao meio ambiente, na qual esses produtos descartados têm que ser recolhidos e reciclados, processo conhecido como logística reversa. Além disso, as empresas têm que ter cuidado com o manejo destes produtos e responsabilidades com a relação às substâncias perigosas. Dados do IBGE indicam que somente 22 milhões de brasileiros têm acesso aos programas municipais de coleta seletiva. Isso não representa mais do que 18% da população. O país precisa de um programa mais forte de reciclagem para que se criem mais coletas e mais cooperativas de catadores. O que são resíduos sólidos urbanos? Quais são seus impactos e como amenizá-los? Os chamados resíduos sólidos urbanos, de acordo com a NBR 10.004, da Associação Brasileira de Normas Técnicas, vulgarmente denominado como lixo urbano, são resultantes da atividade doméstica e comercial dos centros urbanos. A composição varia de população para população, dependendo da situação socioeconômica e das condições e hábitos de vida de cada um. Esses resíduos podem ser classificados das seguintes formas, como alguns exemplos em seguida. Matéria orgânica, que são os restos de comidas, papel e papelão, através de jornais, revistas, caixas e embalagens, plásticos, garrafas, que vêm através, às vezes, de garrafas ou garrafões, vidro, metais e outros, como roupas, óleo de motor, resíduos de eletrodomésticos. Estima-se que cada pessoa produza, em média, 1,3 kg de resíduo sólido por dia. Dessa forma, uma pequena cidade de apenas 10 mil habitantes produziria cerca de 10 toneladas de lixo diariamente. De acordo com um estudo feito no Rio de Janeiro em 2011,
estima-se que no Brasil são geradas aproximadamente 198 mil toneladas por dia de resíduos sólidos urbanos, o que equivale a aproximadamente 62 milhões de toneladas anuais. Do total desses resíduos gerados, cerca de 90% são coletados, o que equivale a aproximadamente 180 mil toneladas por dia. Os riscos. Alguns tipos de resíduos sólidos são altamente perigosos para o meio ambiente, podendo causar a contaminação do solo no local do despejo ou até mesmo de grandes áreas, caso entrem em contato com algum riacho ou até mesmo algum lençol freático. Esse tipo de material perigoso requer um sistema de coleta, classificação, tratamento e descarte adequado e rigoroso. Podemos citar como exemplos as pilhas e baterias de telefones e equipamentos eletrônicos que são formados por compostos químicos com alta capacidade de poluição e toxicidade para o solo e a água, os quais são também extremamente tóxicos aos seres humanos e animais. Esse tipo de material deve ser tratado com muita cautela durante os processos de coleta seletiva, uma vez que hoje existem postos de coleta e de depósitos desses tipos de materiais, onde as pessoas podem descartá-los para que depois possam ser coletados por empresas especializadas na sua destinação. Com relação à coleta, os resíduos sólidos urbanos podem ser coletados de forma indiferenciada ou seletiva. Indiferenciada quando não ocorre nenhum tipo de seleção durante a coleta, ou a seletiva quando os resíduos são recolhidos e já separados de acordo com seu tipo e destinação. Após a seleção, os mesmos são enviados ao aterro sanitário, onde o material é coletado de forma indiferenciada e despejado para que se decomponham e seja absorvido pelo solo. Existem também as unidades de reciclagem, que têm como objetivo reaproveitar os materiais que possam ser reciclados e encontrar uma nova forma de utilização desses compostos. Como forma de tratamento, existem algumas tecnologias como o processamento mecânico, que consiste na separação manual mecânica dos materiais recicláveis dos resíduos orgânicos. Os materiais orgânicos contêm uma série de nutrientes que podem ainda ser utilizados após um processo de tratamento. Esses compostos orgânicos poderão ser utilizados na indústria agrícola, manutenção de parques, remediação de aterros, entre outras aplicações. Como reduzir seus resíduos? Ao consumirmos, são produzidas muitas toneladas de resíduos orgânicos e embalagens variadas dentro das nossas casas diariamente. Com ações simples, podemos ajudar muito. Faça a separação de materiais recicláveis com relação aos orgânicos, facilita o trabalho das unidades de reciclagem, evite o desperdício de alimentos, reaproveite sobras ou cascas para fazer pratos diferentes, realize a compostagem doméstica, descarte seus itens não orgânicos de forma consciente, busque postos de descarte ou descarte objetos velhos sem sair de casa. A preocupação com os resíduos vem sendo discutida há algumas décadas nas esferas nacional e internacional, devido à expansão da consciência coletiva com a relação ao meio ambiente. Assim, a complexidade das atuais demandas ambientais, sociais e econômicas induz a um novo posicionamento dos 3 níveis de governo, da sociedade civil e da iniciativa privada. A aprovação da Política Nacional de Resíduos Sólidos, após 21 anos de discussões no Congresso Nacional,
marcou o início de uma forte articulação institucional envolvendo os três entes federados: União, Estados e município, o setor produtivo e a sociedade em geral. Na busca de soluções para os problemas na gestão dos resíduos sólidos que comprometem a qualidade de vida dos brasileiros. A aprovação da Política Nacional de Resíduos Sólidos qualificou e deu novos rumos à discussão sobre o tema. A partir de agosto de 2010, baseado no conceito de responsabilidade compartilhada, a sociedade como um todo, cidadãos, governos, setor privado e sociedade civil organizada, passou a ser responsável pela gestão ambientalmente adequada dos resíduos sólidos. Agora, o cidadão é responsável não só pela disposição correta dos resíduos que gera, mas também é importante que repense e reveja o seu papel como consumidor. O setor privado, por sua vez, fica responsável pelo gerenciamento ambientalmente correto dos resíduos, pela sua reincorporação na cadeia produtiva e pelas inovações nos produtos que tragam benefícios socioambientais, sempre que possível. O governo federal, estadual e municipal são responsáveis pela elaboração e implementação dos planos de gestão de resíduos sólidos, assim como dos demais instrumentos previstos na política nacional. A busca por soluções na área de resíduos reflete a demanda da sociedade que pressiona por mudanças motivadas pelos elevados custos socioeconômicos e ambientais. Se manejados adequadamente, os resíduos sólidos adquirem valor comercial e podem ser utilizados em forma de novas matérias-primas ou novos insumos. A implantação de um plano de gestão trará reflexos positivos no âmbito social, ambiental e econômico, pois não só tende a diminuir o consumo dos recursos naturais, como proporciona a abertura de novos mercados, gera trabalho, emprego e renda, conduz à inclusão social e diminui os impactos ambientais provocados pela disposição inadequada dos resíduos. Agradeço a todos. Terminamos aqui nossa quarta videoaula. Obrigado pela atenção e conto com vocês na participação do ambiente virtual. Até logo!